Prezado aluno, hoje é um novo dia para todos, porque começa uma nova fase extremamente importante para vocês e principalmente para o Brasil. Afinal, começam a trilhar um caminho difícil, mas necessário para buscar reduzir o assustador número de acidentes de trânsito no nosso país. Logo mais você será um motorista, porém, pedimos que você não seja apenas mais um qualificado, mas capacitado também. E a partir desse dia, assuma a responsabilidade de não só dirigir, mas também respeitar nosso trabalho. Assim, sua autoescola, seu manual e você vão lutar juntos por um trânsito cada vez mais seguro e por um país cada vez melhor. Compre esse desafio e confie sempre em nós e em Deus. Conceitos e definições. Acostamento. Parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada à parada ou estacionamento de veículos em caso de emergência e à circulação de pedestres e bicicletas, quando não houver local apropriado para esse fim. Agente da autoridade de trânsito. Pessoa civil ou policial militar credenciada pela autoridade de trânsito para o exercício das atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento. Automóvel. Veículo automotor destinado ao transporte de passageiros com capacidade para até 8 pessoas, exclusive o condutor. Autoridade de trânsito. O dirigente máximo de órgão ou entidade executivo integrante do Sistema Nacional de Trânsito ou pessoa por ele expressamente credenciada. Balanço traseiro. Distância entre o plano vertical passando pelos centros das rodas traseiras extremas e o ponto mais recuado do veículo, considerando-se todos os elementos rigidamente fixados ao mesmo. Bicicleta. Veículo de propulsão humana, dotada de 2 rodas, não sendo, para efeito deste código, similar à motocicleta, motoneta e ciclomotor. Bicicletário. Local na via ou fora dela destinado ao estacionamento de bicicletas. Bonde. Veículo de propulsão elétrica que se move sobre trilhos. Bordo da pista. Margem da pista podendo ser demarcada por linhas longitudinais de bordo que delineiam a parte da via destinada à circulação de veículos. Calçada. Parte da via normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins. Caminhão-trator. Veículo automotor destinado a tracionar ou arrastar outro. Caminhonete. Veículo destinado ao transporte de carga com peso bruto total de até 3.500 kg. Caminhoneta. Veículo misto destinado ao transporte de passageiros e carga no mesmo compartimento. Canteiro central. Obstáculo físico construído como separador de 2 pistas de rolamento, eventualmente substituído por marcas viárias. Canteiro fictício. Capacidade máxima de tração. Máximo peso que a unidade de tração é capaz de tracionar, indicado pelo fabricante, baseado em condições sobre suas limitações de geração e multiplicação de momento de força e resistência dos elementos que compõem a transmissão. Carreata. Deslocamento em fila na via de veículos automotores em sinal de regozijo, de reivindicação, de protesto cívico ou de uma classe. Carro de mão. Veículo de propulsão humana utilizado no transporte de pequenas cargas. Carroça. Veículo de tração animal destinado ao transporte de carga. Catadióptrico. Dispositivo de reflexão e retração da luz utilizado na sinalização de vias e veículos. Olho de gato. Charrete. Veículo de tração animal destinado ao transporte de pessoas. Ciclo. Veículo de pelo menos 2 rodas a propulsão humana. Ciclofaixa. Parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de ciclos, delimitada por sinalização específica. Ciclomotor. Veículo de 2 ou 3 rodas provido de um motor de combustão interna, cuja cilindrada não exceda 50 cm3, 3,05 polegadas cúbicas, e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda 50 km por hora. Ciclovia. Pista própria destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego comum. Conversão. Movimento em ângulo à esquerda ou à direita de mudança de direção original do veículo.
Cruzamento, interseção de duas vias em nível. Dispositivo de segurança. Qualquer elemento que tenha a função específica de proporcionar maior segurança ao usuário da via, alertando-o sobre situações de perigo que possam colocar em risco sua integridade física e dos demais usuários da via, ou danificar seriamente o veículo. Estacionamento. Imobilização de veículos por tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros. Estrada. Via rural não pavimentada. Faixa de domínio. Superfície lindeira às vias rurais, delimitada por lei especificada e sob responsabilidade do órgão ou entidade de trânsito competente, com circunscrição sobre a via. Faixas de trânsito. Qualquer uma das áreas longitudinais em que a pista pode ser subdividida, sinalizada ou não por marcas viárias longitudinais, que tenham uma largura suficiente para permitir a circulação de veículos automotores. Fiscalização. Ato de controlar o cumprimento das normas estabelecidas na legislação de trânsito por meio do Poder de Polícia Administrativa de Trânsito, no âmbito de circunscrição dos órgãos e entidades executivos de trânsito e de acordo com as competências definidas neste Código. Foco de pedestres. Indicação luminosa de permissão ou impedimento de locomoção na faixa apropriada. Freio de estacionamento. Dispositivo destinado a manter o veículo imóvel na ausência do condutor ou, no caso de um reboque, se este se encontra desengatado. Freio de segurança ou motor. Dispositivo destinado a diminuir a marcha do veículo no caso de falha do freio de serviço. Freio de serviço. Dispositivo destinado a provocar a diminuição da marcha do veículo ao pará-lo. Gestos de agentes. Movimentos convencionais de braços adotados exclusivamente pelos agentes de autoridade de trânsito nas vias para orientar, indicar direito de passagem dos veículos ou pedestres ou emitir ordens, sobrepondo-se ou complementando outra sinalização ou norma constante no Código de Trânsito Brasileiro. Gestos de condutores. Movimentos convencionais de braço adotados exclusivamente pelos condutores para orientar ou indicar que vão efetuar uma manobra de mudança de direção, redução brusca de velocidade ou parada. Ilha. Obstáculo físico colocado na pista de rolamento destinado à ordenação dos fluxos de trânsito em uma interseção. Infração. Inobservância a qualquer preceito de legislação de trânsito, as normas emanadas do Código de Trânsito, do Conselho Nacional de Trânsito e a regulamentação estabelecida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito. Interseção. Todo cruzamento em nível, entroncamento ou bifurcação, incluindo as áreas formadas por tais cruzamentos, entroncamentos ou bifurcações. Interrupção de marcha. Imobilização do veículo para atender circunstância momentânea do trânsito. Licenciamento. Procedimento anual relativo a obrigações do proprietário de veículo, comprovado por meio de documento específico, o certificado de licenciamento anual. Logradouro público. Espaço livre destinado pela municipalidade à circulação, parada ou estacionamento de veículos ou à circulação de pedestres, tais como calçadas, parques, áreas de lazer, calçadões. Lotação. Carga útil máxima, incluindo o condutor e passageiros, que o veículo transporta, expressa em quilogramas para os veículos de carga, ou número de pessoas para os veículos de passageiros. Lote lindeiro. Aquele situado ao longo das vias urbanas ou rurais e que com elas se limita. Construções ao longo da via, exemplo, posto de gasolina, entrada de estacionamento. Luz alta. Faixa de luz do veículo destinado a iluminar a via até uma grande distância do veículo. Luz baixa. Faixa de luz do veículo destinado a iluminar a via diante do veículo sem ocasionar ofuscamento ou incômodo injustificáveis aos condutores e outros usuários da via que venham em sentido contrário. Luz de freio. Luz do veículo destinado a indicar aos demais usuários da via, que se encontram atrás do veículo, que o condutor está aplicando freio de serviço. Luz indicadora de direção, pisca-pisca. Luz do veículo destinado a indicar aos demais usuários da via que o condutor tem o propósito de mudar de direção para a direita ou para a esquerda. Luz de marcha ré. Luz do veículo destinada a iluminar atrás do veículo e advertir aos demais usuários da via que o veículo está efetuando ou a ponto de efetuar uma manobra de marcha ré. Luz de neblina.
Luz do veículo destinada a aumentar a iluminação na via em caso de neblina, chuva forte ou nuvens de pó. Luz de posição, faroletes. Luz do veículo destinada a indicar a presença e a largura do veículo. Manobra. Movimento executado pelo condutor para alterar a posição em que o veículo está no momento em relação à via. Marcas viárias. Conjunto de sinais constituídos de linhas, marcações, símbolos ou legendas, em tipos e cores diversas, opostos ao pavimento da via. Micro-ônibus. Veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para até 20 passageiros. Motocicleta. Veículo automotor de 2 rodas, com ou sem sidecar, dirigido por condutor em posição montada. Motoneta. Veículo automotor de 2 rodas, dirigido por condutor em posição sentada. Motorcasa ou motorhome. Veículo automotor cuja carroceria seja fechada e destinada a alojamento, escritório, comércio ou finalidades análogas. Noite. Período do dia compreendido entre o pôr do sol e o nascer do sol. Ônibus. Veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para mais de 20 passageiros, ainda que em virtude de adaptações, com vista à maior comodidade destes, transporte número menor. Operação de carga e descarga. Imobilização do veículo pelo tempo estritamente necessário ao carregamento ou descarregamento de animais ou carga, na forma disciplinada pelo órgão ou entidade executivo de trânsito competente com circunscrição sobre a via. Operação de trânsito. Monitoramento técnico baseado nos conceitos de engenharia de tráfego, das condições de fluidez, de estacionamento e parada na via, de forma a reduzir as interferências, tais como veículos quebrados, acidentados, estacionados irregularmente, atrapalhando o trânsito, prestando socorros imediatos e informações aos pedestres e condutores. Parada. Imobilização do veículo com a finalidade e pelo tempo estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de passageiros. Passagem de nível. Todo cruzamento de nível entre uma via e uma linha férrea ou trilho de bonde com pista própria. Passagem por outro veículo. Movimento de passagem à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido em menor velocidade, mas em faixas distintas à via. Passagem subterrânea. Obra de engenharia destinada à transposição de vias em desnível subterrâneo e ao uso de pedestres ou veículos. Passarela. Obra de engenharia destinada à transposição transversal de vias em desnível aéreo e ao uso de pedestres. Passeio. Parte da calçada ou da pista de rolamento. Neste último caso, separada por pintura ou elemento físico separador livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas. Patrulhamento. Função exercida pela Polícia Rodoviária Federal com o objetivo de garantir obediência às normas de trânsito, assegurando a livre circulação e evitando acidentes. Perímetro urbano. Limite entre área urbana e área rural. Peso bruto total. Peso máximo que o veículo transmite ao pavimento, constituído da soma de tara mais a lotação. Peso bruto total combinado. Peso máximo transmitido ao pavimento pela combinação de um caminhão-trator mais seu semi-reboque ou do caminhão mais o seu reboque ou reboques. Pisca-alerta. Luz intermitente do veículo utilizada em caráter de advertência destinada a indicar aos demais usuários da via que o veículo está imobilizado ou em situação de emergência. Pista. Parte da via normalmente utilizada para a circulação de veículos, identificada por elementos separadores ou por diferença de nível em relação às calçadas, ilhas ou aos canteiros centrais. Placas. Elementos colocados na posição vertical, fixados ao lado ou suspensos sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente e, eventualmente, variáveis, mediante símbolo ou legendas pré-reconhecidas e legalmente instituídas como sinais de trânsito. Policiamento ostensivo de trânsito. Função exercida pelas polícias militares com o objetivo de prevenir e reprimir atos relacionados com a segurança pública e de garantir obediência às normas relativas à segurança de trânsito, assegurando a livre circulação e evitando acidentes. Ponte. Obra de construção civil destinada a ligar margens opostas de uma superfície líquida qualquer. Reboque. Veículo destinado a ser engatado atrás de um veículo automotor.
Regulamentação da via. Implantação de sinalização de regulamentação pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre a via, definindo, entre outros, sentido de direção, tipo de estacionamento, horários e dias. Refúgio. Parte da via devidamente sinalizada e protegida destinada ao uso de pedestres durante a travessia da mesma. RENACH. Registro Nacional de Condutores Habilitados. RENAVAN. Registro Nacional de Veículos Automotores. Retorno. Movimento de inversão total de sentido da direção original do veículo. Rodovia. Via rural pavimentada. Semi-reboque. Veículo de um ou mais eixos que se apoia na sua unidade tratora ou é a ela ligado por meio de articulação. Sinais de trânsito. Elementos de sinalização viária que se utilizam de placas, marcas viárias, equipamentos de controle luminosos, dispositivos auxiliares, apitos e gestos, destinados exclusivamente a ordenar ou dirigir o trânsito dos veículos e pedestres. Sinalização. Conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de segurança colocados nas vias públicas com o objetivo de garantir sua utilização adequada, possibilitando melhor fluidez no trânsito e maior segurança dos veículos e pedestres que nela circulam. Sons por apito. Sinais sonoros emitidos exclusivamente pelos agentes de autoridade de trânsito nas vias, para orientar ou indicar o direito de passagem dos veículos ou pedestres, sobrepondo-se ou completando sinalização existente no local ou norma estabelecida no Código de Trânsito Brasileiro. Tara. Peso próprio do veículo acrescido dos pesos de carroceria e equipamento, do combustível, das ferramentas e acessórios, da roda sobressalente, do extintor de incêndio e do fluido de arrefecimento, expresso em quilogramas. Trailer. Reboque ou semi-reboque tipo casa, com 2, 4 ou 6 rodas, acoplado ou adaptado à traseira do automóvel ou caminhonete, utilizado em geral em atividades turísticas, como alojamento ou para atividades comerciais. Trânsito. Movimento e imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres. Transposição de faixas. Passagem de um veículo de uma faixa demarcada para outra. Trator. Veículo automotor construído para realizar trabalhos agrícolas de construção e pavimentação e tracionar outros veículos e equipamentos. Ultrapassagem. Movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade, na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retomar a faixa de origem. Utilitário. Veículo misto caracterizado pela versatilidade do seu uso, inclusive fora de estrada. Veículo articulado. Combinação de veículos acoplados, sendo um deles automotor. Veículo automotor. Todo veículo a motor de propulsão que circule por seus próprios meios e que serve normalmente para o transporte viário de pessoas e coisas, ou para a tração viária de veículos utilizados para o transporte de pessoas e coisas. O termo compreende os veículos conectados a uma linha elétrica e que não circulam sob trilhos. Ônibus elétrico. Veículo de carga. Veículo destinado ao transporte de carga, podendo transportar 2 passageiros, exclusive o condutor. Veículo de coleção. Aquele que, mesmo tendo sido fabricado há mais de 30 anos, conserva suas características originais de fabricação e possui valor histórico próprio. Veículo conjugado. Combinação de veículos, sendo o primeiro um veículo automotor e os demais reboques ou equipamentos de trabalho agrícola, construção, terraplenagem ou pavimentação. Veículo de grande porte. Veículo automotor destinado ao transporte de carga com peso bruto total máximo superior a 10 mil quilos e de passageiros superior a 20 passageiros. Veículo de passageiros. Veículo destinado ao transporte de pessoas e suas bagagens. Veículo misto. Veículo automotor destinado ao transporte simultâneo de carga e passageiro. Via. Superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, calçada, acostamento, ilha e canteiro central. Vias e áreas de pedestres. Vias ou conjuntos de vias destinadas à circulação prioritária de pedestres. Viaduto. Obra de construção civil destinada a transpor uma depressão de terreno ou servir de passagem superior. O processo de habilitação.
O candidato à obtenção da autorização para conduzir ciclomotor, ACC, ou a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, solicitará ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal do seu domicílio ou residência ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão ou entidade a abertura do processo de habilitação atendendo os seguintes requisitos. Deve ser penalmente imputável, maior de 18 anos, saber ler e escrever, possuir documento de identidade, possuir cadastro de pessoa física, o CPF. O processo do candidato à habilitação ficará ativo no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal pelo prazo de 12 meses. Os dados informativos e os respectivos exames serão cadastrados no RENASCE, Registro Nacional de Condutores Habilitados. O formulário RENASCE, que dá origem às informações da BINCO e a autorização para impressão da PPD e CNH, deverá ficar arquivado em segurança no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. BINCO, Base Índice Nacional de Condutores, que se destina ao arquivamento dos dados do condutor durante toda a sua existência. Identificação por biometria. O CONTRAN regulamentou o procedimento de coleta e armazenamento de impressões digitais para identificação de candidatos e condutores em processos de habilitação ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, mudança ou adição de categoria. A medida visa melhorar a identificação e o acompanhamento do candidato ou do condutor nos diversos serviços requeridos junto aos órgãos de trânsito. Segundo a norma, as imagens das impressões digitais coletadas deverão ser encaminhadas ao Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, que as enviará ao Departamento de Polícia Federal. Serão coletadas imagens das impressões dos 10 dedos decadactilar, sendo que as imagens do polegar e do indicador serão incluídas no Banco de Imagens do Registro Nacional de Condutores Habilitados, RENASCE. Os exames e cursos para habilitação. Depois de inscrito no órgão de trânsito, o candidato à obtenção da ACC, CNH, será submetido aos seguintes exames: médico e psicológico, avaliação da personalidade, coordenação motora, a atenção, emoção e agressividade, verificação do seu estado de saúde e de visão. Curso teórico técnico, ministrado por Centro de Formação de Condutores credenciado com carga horária mínima de 45 horas aula. Exame teórico técnico. Após cumprir a carga horária do curso, fará uma prova com 30 questões de múltipla escolha de conhecimentos sobre trânsito, tendo ainda o candidato, para ser aprovado, acertar no mínimo 70% da prova. Licença de aprendizagem. Para a prática de direção veicular, o candidato deverá estar acompanhado por um instrutor, portar documento de identidade e a licença de aprendizagem de direção veicular, LADV, expedida pelo órgão ou entidade executivo de trânsito no Estado ou Distrito Federal. A LADV será expedida em nome do candidato depois de aprovado nos exames médico, psicológico e teórico técnico e com a identificação do CFC responsável ou instrutor, sendo o prazo de validade igual ao processo de habilitação. Quando o candidato optar pela mudança de CFC, será expedida uma nova LADV, considerando-se as aulas já ministradas. O candidato encontrado conduzindo o veículo sem a companhia do instrutor terá sua LADV suspensa por 6 meses. Prática de direção veicular. É obrigatório que seja cumprida a carga horária mínima de 20 horas aula para o candidato prestar exame prático de direção veicular. A carga horária será comprovada através do sistema biométrico, que registrará a presença do aluno, marcando o início e final de cada aula através da digital do candidato. Observação: o candidato reprovado nos exames teórico, técnico ou prática de direção veicular só poderá prestar novo exame após 15 dias da reprovação. Primeira habilitação. O candidato à primeira habilitação aprovado nos exames exigidos pela legislação receberá a permissão para dirigir correspondente à categoria A e ou B, com validade de 1 ano. A habilitação definitiva, a Carteira Nacional de Habilitação, será conferida ao portador da permissão para dirigir que durante 1 ano não tenha cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou 2 infrações médias. Acontecendo isso, o condutor infrator terá a permissão cassada, devendo recomeçar todo o processo de habilitação. A obtenção da ACC
obedecerá aos termos e condições estabelecidos para a CNH nas categorias A, B e AB. Categorias de habilitação: ACC, autorização para conduzir ciclomotores e aprendizagem veicular, e o exame de direção poderá ser realizado em qualquer veículo de duas rodas classificado como ciclomotor. A ACC terá validade de 12 meses, igual à permissão. A. Todos os veículos automotores e elétricos de duas ou três rodas, com ou sem carro lateral. Esse exame deverá ser realizado com veículos com cilindrada acima de 120 cm3. B. Veículos automotores e elétricos de 4 rodas com peso bruto total até 3.500 kg e lotação de até 8 lugares, excluído o do condutor, e contemplando a combinação de unidade acoplada, reboque, semi-reboque ou articulada, atendendo à lotação e capacidade de peso para a categoria. C. Veículos automotores e elétricos utilizados em transporte de carga e cujo peso bruto total exceda 3.500 kg, como tratores, máquinas agrícolas e de movimentação de cargas, combinação de veículos em que a unidade acoplada, reboque, semi-reboque ou articulada não exceda 6.000 kg de PBT, e todos os veículos abrangidos pela categoria B. Esse exame deverá ser realizado em veículo motorizado, utilizado no transporte de carga e registrado com capacidade mínima de peso bruto total de 6.000 kg. D. Veículos automotores e elétricos utilizados no transporte de passageiros cuja lotação exceda 8 lugares, e todos os veículos abrangidos nas categorias B e C. Esse exame deverá ser realizado em veículo motorizado, utilizado no transporte de passageiros e registrado com capacidade mínima de 20 lugares. E. Combinação de veículos automotores e elétricos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque, articulada ou ainda com mais de uma unidade tracionada, tenha de peso bruto total 6.000 kg ou mais, enquadrado na categoria trailer, e todos os veículos abrangidos pelas categorias B, C e D. Esse exame deverá ser realizado em combinação de veículos onde o caminhão-trator será acoplado a um reboque ou semi-reboque, registrado com capacidade de peso bruto total de no mínimo 6.000 kg, ou veículo articulado com lotação de até 20 lugares. Mudança ou adição de categoria. O condutor que queira incluir ou mudar de categoria de habilitação não poderá ter cometido infrações grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias nos últimos 12 meses, e deverá cumprir uma carga horária de 15 horas aula de direção veicular, além de atender os seguintes requisitos. Para a categoria C, possuir 1 ano na categoria B. Para a categoria D, possuir 2 anos de categoria B ou 1 ano de C, e ser maior de 21 anos. Para a categoria E, possuir 1 ano de C ou ser habilitado na categoria D e ser maior de 21 anos. Renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Em qualquer categoria, o condutor que exerce atividade remunerada, seja de bens, serviços ou pessoas, deverá realizar, além do exame médico, também a avaliação psicológica, ou seja, deverá fazer o médico e psicotécnico para que, no campo de observação da CNH, conste esta condição: até 65 anos de idade, de 5 em 5 anos; acima de 65 anos de idade, de 3 em 3 anos. Havendo indícios de deficiência física, mental ou de progressividade de doença que diminua a capacidade de conduzir um veículo, esse prazo poderá ser reduzido a critério do médico perito examinador. Será exigido a avaliação de distúrbios do sono para os candidatos que forem realizar adição, renovação e mudança para as categorias C, D ou E. Os condutores com CNH antiga, sem foto, deverão se recadastrar no Detran para que sejam incluídos no Renasce. O recadastramento deverá ser feito exclusivamente pelo portador do documento. Se a atualização do cadastro não for realizada conforme os prazos estabelecidos, a CNH será cancelada, sendo necessário um novo processo de habilitação. Curso de atualização para a renovação da CNH. Por ocasião da renovação da CNH, o condutor que ainda não tenha frequentado o curso de direção defensiva e de primeiros socorros deverá cumprir uma carga horária total de 15 horas aula do curso de atualização para a renovação da CNH, respeitando-se os seguintes prazos. Em Minas Gerais,
quem se habilitou antes de 1º de janeiro de 1994. Nos outros estados, quem se habilitou antes de 21 de janeiro de 1998. Considera-se hora-aula o período igual a 50 minutos. O veículo de aprendizagem autoescola. Os veículos destinados à formação de condutores serão identificados por uma faixa amarela de 20 centímetros de largura, pintada ao longo da carroceria e a meia altura, com a inscrição autoescola na cor preta e o número de registro do CFC no Denatran na cor preta, duplo comando de freios e certificado do Inmetro. A aprendizagem só poderá realizar-se nos termos, horários e locais estabelecidos pelo órgão executivo de trânsito. Além do aprendiz e do instrutor, o veículo utilizado na aprendizagem poderá conduzir apenas mais um acompanhante. Educação para o trânsito. A educação para o trânsito é um direito de todos e um dever prioritário dos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. O CONTRAN estabelecerá anualmente temas e cronogramas para as campanhas de âmbito nacional, que deverão ser promovidas pelos órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, e em especial nos períodos das férias escolares, feriados prolongados e da Semana Nacional de Trânsito, realizada de 18 a 25 de setembro. A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º graus, através de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, nas respectivas áreas de atuação. O percentual de 5% dos valores arrecadados anualmente destinados à Previdência Social, do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, DPVAT, e 5% dos valores arrecadados mensalmente com as multas serão repassados ao coordenador do Sistema Nacional de Trânsito para aplicação exclusiva em programas de educação para o trânsito e prevenção de acidentes. O portador de deficiência física. O exame de direção veicular para candidato portador de deficiência física será considerado prova especializada, sendo avaliado por uma comissão especial, composta por no mínimo um examinador de trânsito, um médico perito examinador e um membro indicado pelo CETRAN. O veículo destinado à instrução e ao exame desse candidato deverá estar adaptado segundo a indicação da junta médica examinadora, podendo ser feito em veículo disponibilizado pelo candidato com uma faixa branca removível de 20 centímetros, escrito Autoescola em preto. Candidato ao condutor estrangeiro. O condutor de veículo automotor natural de país estrangeiro e nele habilitado, desde que penalmente imputável no Brasil, poderá dirigir no território nacional quando amparado por convenções e acordos internacionais, pelo prazo máximo de 180 dias, respeitada a validade da habilitação de origem. Após prazo de 180 dias de estada regular no Brasil, pretendendo continuar a dirigir veículo automotor, o estrangeiro deverá submeter-se aos exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica, respeitada sua categoria, para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. O estrangeiro não habilitado com estada regular no Brasil, pretendendo habilitar-se, deverá satisfazer todas as exigências previstas na legislação de trânsito. Permissão internacional para dirigir. Para obter a permissão, o condutor deverá possuir a Carteira Nacional de Habilitação, CNH, devendo esta estar vigente. O prazo de validade da PID, a categoria da habilitação e as restrições médicas são os mesmos referentes à CNH, e na hipótese de ocorrer qualquer alteração no cadastro do condutor, a mesma deverá ser incluída no respectivo documento internacional de habilitação. A permissão internacional para dirigir não será emitida para o condutor habilitado somente com a autorização para conduzir ciclomotor, a ACC. Desde abril de 2006, o novo modelo pode ser retirado nos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal, e a cargo deles ficará a responsabilidade de determinar o valor da expedição do documento. A PID não substitui a CNH no território nacional. Transporte de produtos perigosos, MOP. Documentos de porte obrigatório para transportar produtos perigosos. Para o veículo, CRLV, Certificado de Capacitação pelo Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia e Normalização e Qualidade Industrial. Para a carga, nota fiscal com a ficha de emergência e envelope para transporte. Para o condutor,
CNH e certificado curso MOP. O condutor deverá portar o certificado denominado MOP, Movimentação e Operação de Produtos Especiais, obtido através de curso ministrado por empresa credenciada, que é liberado ao condutor portador das categorias B, C, D ou E e maior de 21 anos e tem a validade de 5 anos. O certificado do curso MOP somente será reconhecido ao condutor que não tenha cometido infração grave ou gravíssima ou 2 infrações médias nos últimos 12 meses. A simbologia do MOP e a sinalização afixada no veículo obedecem a um padrão internacional, gerenciado pela ONU, a Organização das Nações Unidas. É importante o conhecimento de todo cidadão condutor de veículos, quando em vias públicas, saber o que os veículos e cargas perigosas estão transportando, não só para saber como agir defensivamente, como também saber de que forma agir em caso de primeiros socorros. Os veículos para transportar produtos perigosos, além de outras exigências, terão de ser dotados de painel de segurança e rótulo de risco, ambos normatizados e padronizados, sendo o painel retangular e de cor alaranjada e o rótulo de risco um losango de cor determinada pela classe do risco principal. Existem aproximadamente 3.400 produtos perigosos catalogados pela ONU. Para facilitar o estudo, os produtos perigosos são agrupados em 9 classes. Cada classe é constituída de produtos com características semelhantes, tanto no aspecto físico como químico, sendo que algumas classes possuem subclasses. Painel de segurança informa: número do risco, número do produto conforme a ONU. Rótulo de risco informa o risco principal e o risco subsidiário do produto. O painel de segurança e o rótulo de risco devem ser fixados nas laterais, na frente e na traseira do veículo. Classes de produtos perigosos. Painel. Risco principal. Primeiro algarismo. Explosivo. Demais riscos. Segundo e terceiro algarismos. Explosivo. Cor do rótulo: laranja. Gás. Libera gás. Conjugado risco secundário. Líquido inflamável. Inflamável. Vermelho. Sólido inflamável. Fundido. Vermelho e branco. Oxidante. Oxidante. Amarelo. Tóxico. Tóxico. Branco. Radioativo. Radioativo. Amarelo e branco. Corrosivo. Corrosivo. Preto e branco. Diverso. Perigo de reação violenta. Branco, preto e branco. Classe dos produtos perigosos. Os produtos perigosos são classificados de acordo com sua composição. Classe 1. Explosivos. Substâncias que contêm um dispositivo preparado para produzir um efeito prático de explosão, espalhando fragmentos num raio de até 600 metros. Exemplo: dinamite, pólvora e outros. Classe 2. Gases comprimidos, dissolvidos sob pressão ou altamente refrigerados. Exemplo: oxigênio, acetileno e GLP. Classe 3. Líquidos inflamáveis. Exemplos: álcool, gasolina e outros. Classe 4. Sólidos inflamáveis. Exemplos: carvão vegetal, carbureto de sódio, enxofre, fósforo branco, alumínio em pó, etc. Classe 5. Substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos. Substâncias que liberam oxigênio, causando combustão e provocando incêndio em outro material. Exemplo: água oxigenada, bióxido de sódio, oxigênio líquido e oxigênio gasoso. Classe 6. Substâncias tóxicas e infectantes. As tóxicas liberam gás ou vapor venenoso e as infectantes contêm micro-organismos infecciosos. Exemplo: óxido de mercúrio, cianeto e acetato de chumbo. Classe 7. Substância radioativa. Exemplos: urânio, tório, césio, cobalto, irídio e americio. Classe 8. Corrosivos. Em contato com a pele, causam sérios danos devido à sua ação química. Exemplo: soda cáustica e ácidos em geral. Classe 9. Substâncias perigosas diversas. Exemplos:
asbesto azul e dióxido de carbono sólido. Condução de escolares. Os veículos especialmente destinados à condução de escolares somente poderão circular nas vias com a autorização emitida pelos órgãos ou entidade executiva de trânsito dos estados ou do Distrito Federal, exigindo-se para tanto: 1. Registro como veículo de passageiros. 2. Inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança. 3. Pintura de faixa horizontal na cor amarela, com 40 centímetros de largura a meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroceria, com dístico escolar em preto, sendo que, em veículo de carroceria amarela, as cores devem ser invertidas. 4. Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, tacógrafo. 5. Cintos de segurança em número igual à lotação. O condutor desse veículo deverá ter idade superior a 21 anos, ser habilitado na categoria D e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses, e ser aprovado em curso especializado e regulamentado pelo CONTRAN. O condutor operador de máquinas. Operador de máquinas fora de estrada, utilizando a via pública, deverá possuir CNH nas categorias C, D ou E. Segundo a resolução número 067/98, não é permitida a categoria B nesse tipo de operação. Essa resolução não considera via pública os canteiros de obras onde são operadas essas máquinas. Classificação dos veículos. Os veículos classificam-se quanto à tração, modo como o veículo é impulsionado, em automotor, elétrico, propulsão humana, tração animal, reboque, semi-reboque. Quanto à espécie, para que fim o veículo é utilizado? Em de passageiros, bicicleta, ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, automóvel, micro-ônibus, ônibus, bonde, reboque ou semi-reboque, charrete. De carga, motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, caminhonete, caminhão, reboque ou semi-reboque, carroça, carro de mão. Misto, que transporta passageiro e carga no mesmo compartimento. Exemplo, caminhoneta, utilitários e outros. De competição, carros de corrida. De tração, caminhão-trator, trator de rodas e trator misto. Especial, veículos de combate a incêndios, coletor de lixo, etc. De coleção, veículos com mais de 30 anos, tendo sido mantida a originalidade. Quanto à categoria, quem utiliza o veículo em oficial, missão diplomática, repartições consulares, particular, de aluguel, aprendizagem e fabricante. As categorias serão identificadas externamente através da cor das placas dos veículos. A identificação do veículo. O veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou no monobloco e reproduzidos em outras partes, conforme dispuser o CONTRAN. Essa gravação é feita pelo fabricante ou montador e identifica o veículo e suas características, além do ano de fabricação, que não poderá ser alterado. Nenhum proprietário poderá, sem prévia permissão da autoridade executiva do trânsito, fazer ou ordenar que se faça modificações na identificação de seu veículo. O veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira, sendo esta lacrada em sua estrutura, obedecendo às especificações e os modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Os veículos de 2 ou 3 rodas não utilizam placa dianteira. As categorias são particular, aprendizagem, oficial, representação, presidente, ciclomotores particulares, missão diplomática, aluguel, experiência, fabricante, coleção, motocicletas e motonetas de aluguel. Os caracteres das placas são individualizados para cada veículo e o acompanharão até a baixa do registro, sendo proibido seu reaproveitamento. A aplicação de película não refletiva nas áreas envidraçadas dos veículos automotores será permitida desde que atendida às mesmas condições de transparência para o conjunto vidro-película. É proibida a aplicação de películas refletivas nas áreas envidraçadas do veículo,
fora das áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade do veículo, a aplicação de inscrições, pictogramas ou painéis decorativos de qualquer espécie será permitida desde que o veículo possua espelhos retrovisores em ambos os lados. Os veículos que tiverem sua suspensão modificada deve-se constar no campo das observações do CRV e CRLV, a nova altura do veículo. CINIAV. O Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos, CINIAV, será baseado na tecnologia de comunicação sem fio, RFID, Radio Frequency Identification. Um circuito eletrônico instalado no veículo se comunica com equipamentos distribuídos nas estradas e vias de tráfego de veículos em geral, trocando com eles as informações acerca dos veículos que sejam legalmente pertinentes. Os equipamentos de identificação veicular estarão ligados a um sistema de informações sob responsabilidade do DENATRAN. O sistema essencialmente automatiza as informações que já estão vinculadas aos veículos e que já trafegam ou são utilizadas pelo DENATRAN e seus órgãos de informação. O sistema permitirá ainda que serviços públicos e privados se utilizem dos meios físicos de identificação e comunicação com veículos. O cronograma do CINIAV prevê que os equipamentos comecem a ser instalados em maio de 2008, devendo estar concluída em novembro de 2011. Dimensões dos veículos: 1. Largura máxima, 2,60 metros. 2. Altura máxima, 4,40 metros. Comprimento total, 3,1. Veículos simples, 14 metros. Veículos articulados, 18,60 metros. Veículos com reboque, 19,80 metros. Veículos de reboque com AET, autorização especial de transporte, 22,40 metros. Os limites máximos de peso bruto total são os seguintes: peso bruto total, 45 toneladas. Peso bruto por eixo, isolados, 10 toneladas. O registro de veículos. Todo veículo automotor elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deverá ser registrado junto ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no município de domicílio ou residência de seu proprietário na forma da lei. Depois de registrado o veículo, será expedido o Certificado de Registro de Veículo, CRV, contendo as suas características, os modelos e especificações estabelecidos pelo CONTRAN. É obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando a. for transferida a propriedade, b. for alterada qualquer característica do veículo, c. houver mudança de categoria, d. o proprietário mudar o município de domicílio ou residência. No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário expedir novo certificado de registro de veículo é de 30 dias, sendo que nos demais casos as providências serão imediatas. O proprietário de um veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado deverá requerer a baixa do registro no prazo e forma estabelecida pelo CONTRAN, sendo proibida a remontagem do veículo sob o mesmo chassi, mantendo assim o registro anterior. O órgão executivo de trânsito efetuará a baixa do registro somente após a prévia consulta ao RENAVAN, Registro Nacional de Veículos Automotores. Existindo débitos fiscais de multas de trânsito e ambientais vinculadas ao veículo, não será expedido novo CRV, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. No caso de transferência de propriedade, o antigo proprietário deverá encaminhar em 30 dias ao órgão executivo de trânsito do Estado a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinada e datada, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. O licenciamento. 1. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo. 2. O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, CRLV, será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro de Veículo, os modelos e especificações estabelecidos pelo CONTRAN. 3. O veículo somente será considerado licenciado quando quitados os débitos relativos a impostos, encargos, multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. 4. Ao licenciar o veículo,
O proprietário deverá comprovar sua aprovação nas inspeções de segurança veicular e de controle de emissões de gases poluentes e de ruído. 5. Os veículos novos não estão sujeitos ao licenciamento e terão sua circulação regulamentada pelo CONTRAN durante o trajeto entre a fábrica e o município de destino. 6. Os veículos de aluguel, destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros de linhas regulares ou empregados em qualquer serviço remunerado, deverão estar devidamente autorizados pelo poder público, que concede uma licença para o registro, emplacamento, licenciamento do veículo com característica comercial. Documentos de porte obrigatório. Para circular com o veículo, o condutor deve portar obrigatoriamente os seguintes documentos: documento de habilitação formal, de acordo com a espécie do veículo em uso, PPD ou CNH, válido somente no original e dentro dos respectivos prazos de validade, sendo que esse documento não pode ser plastificado, PID e ACC. Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, CRLV, que contém um registro do veículo, dados sobre seu proprietário e a situação do licenciamento anual. Observação: esses documentos são válidos somente os originais. DPVAT, seguro obrigatório. O seguro e sua importância social. O seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga, DPVAT, ou seguro obrigatório de veículos, criado pela Lei 6.194/74, tem como finalidade indenizar vítimas de acidentes causados por veículos que têm motor próprio, automotores, e circulam por terra, veículos de via terrestre. Principais características do seguro obrigatório, DPVAT. É a única modalidade de seguro que cobre toda a população brasileira, estendendo-se a estrangeiros com permanência devidamente legalizada. Indeniza acidentes ocorridos em qualquer ponto do país. O direito à indenização não depende da vítima ser pedestre, passageiro ou motorista. Não depende do seguro estar pago ou não. Não depende da identificação do veículo causador do acidente